Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Banca Virtual. Eu sou o professor Luiz Eguê e nessa aula de hoje vamos falar sobre eletrostática, lei de Coulomb. Vamos ver? Charles Augusto Coulomb foi um grande físico que, na verdade, ele conseguiu medir a intensidade das forças elétricas que atuam em corpos eletrizados. Para isso, ele utilizou a chamada balança de torção, onde, através desse experimento, ele conseguiu, na verdade, determinar a natureza dessas forças elétricas existentes entre duas partículas eletrizadas. E, a partir daí, ele definiu uma equação conhecida como equação da força elétrica, onde ele conseguiu verificar que essa força elétrica existente entre as partículas é diretamente proporcional ao produto das cargas, ou seja, quanto maior for o produto entre essas cargas de cada esfera, maior será a intensidade da sua força elétrica. Como também Coulomb verificou que essa força elétrica existente entre partículas elétricas é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Sendo assim, ele verificou que quanto menor for a distância entre as partículas, maior será a intensidade dessa força elétrica. Como também ele verificou que quanto maior for a distância, menor será essa força elétrica. Então, em cima dessa análise, onde Coulomb verificou que as forças elétricas dependem diretamente do produto das cargas e a força elétrica depende inversamente do quadrado da distância, ele conseguiu formular assim essa lei que você está vendo. A lei que diz que a força elétrica é igual a uma constante vezes o produto da carga dividido pelo quadrado da distância, onde essa constante é chamada constante eletrostática ou também conhecida como constante de Coulomb. E essa constante de Coulomb, para o meio vácuo, ela tem um valor igual a 8,98 vezes 10 a menos 9 Newton metro quadrado por Coulomb, onde aproximadamente nós podemos dizer que esse valor dessa constante pode ser considerado simplesmente para efeito de cálculo como 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. E assim foi definido a chamada equação da força elétrica. É importante também verificar que essa constante elétrica ela pode ser definida como sendo constante igual a 1 sobre 4π é zero, onde esse valor é zero, essa constante é conhecida como a permissividade absoluta do meio, que para o meio vácuo ela tem um valor igual a 8,8 vezes 10 a menos 12 Coulomb por Newton metro quadrado. Então, é importante verificar algo muito importante em relação às interações existentes entre as cargas elétricas. Sabemos nós que partículas eletrizadas que possuem o mesmo sinal tendem a ter forças repulsivas. Sabemos nós que partículas elétricas de cargas de sinais contrários tendem a ter forças atrativas. Sendo assim, podemos verificar que forças elétricas podem existir tanto de natureza atrativa como de natureza repulsiva. E é importante nós verificarmos exatamente a relação existente entre a distância entre essas partículas e a força. Como nós podemos ver graficamente, para uma distância d, eu tenho exatamente uma força F. Se a distância dobra, se eu passo a ter uma distância 2d, significa dizer o quê? Que se a distância aumentou, a força então ela vai tender o quê? Ela vai tender a diminuir. Então, como a relação é uma relação inversamente proporcional com o quadrado, se a distância dobra, logicamente a força ficará o quê? 4 vezes menor. Por que 4 vezes menor? Lembrando que é uma relação inversamente proporcional com o quadrado. Então, dobrou distância, força 4 vezes menor. Vamos observar, e se por acaso triplicarmos a distância? Aumentamos ainda mais a distância, então a força vai ficar ainda menor. Dessa forma teremos o quê? Que se eu triplico a distância, a nova força será o quê? 9 vezes menor. E se eu
quadruplico a distância, a força vai diminuir mais ainda. Então a força vai passar a ser o quê? 16 vezes menor. Então, gente, é muito importante verificarmos essas relações. As relações em que a força ela sempre vai ser diretamente proporcional ao produto das cargas, perdoe-me. E também eu posso dizer o quê? Que a força ela vai ser inversamente proporcional ao quadrado da distância. Essa é uma equação muito importante para que nós possamos determinar exatamente o que? A força elétrica entre partículas eletrizadas. Perfeito?